A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor que está em Provérbios 23:7, que fala assim, olha, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Quando nós temos pensamentos que são pensamentos sabotadores, limitadores, quando a nossa mente está dominada por pensamentos que nos incapacita, a gente não consegue seguir e a gente acaba se tornando refém da nossa própria mente, do nosso próprio pensamento. E Satanás sabe disso. Então, o que o inimigo ele tem feito? Ele tem tentado, de todas as formas, introduzir pensamentos, introduzir convicções na mente da gente, que são pensamentos e convicções erradas. E como que ele faz isso? Ele faz isso através de músicas, através das redes sociais, séries, televisão. Ele faz isso através das pessoas à nossa volta, porque muitas vezes aquilo que a pessoa fala, a gente acredita mais do que aquilo que Deus fala. A gente muitas vezes coloca mais fé na palavra de uma pessoa, não importa se essa pessoa é seu amigo, seu pai, sua mãe, esposa, esposo, não importa a pessoa que ela é e qual grau ela tem de importância na sua vida. Nós temos que aprender a filtrar as palavras que nós ouvimos, até mesmo as palavras das pessoas que nós amamos, que nós até mesmo admiramos, porque todo ser humano ele está vulnerável a errar, a falhar e a agir incorretamente, né? Por mais que nós amamos essa pessoa, nós temos que tudo a gente filtrar pela palavra do Senhor. Então aqui em Provérbios diz que tudo aquilo que a gente imagina, a gente se torna. E muitas vezes o que a gente imagina é o que a gente ouve no decorrer do nosso dia, seja através de pessoas, seja através de músicas, né? Tem músicas que a gente ouve, fica martelando o tempo todo na nossa mente, a gente não tem noção do quanto isso entra na nossa mente, o que isso provoca. Redes sociais, né? Muitas vezes séries, e a questão das pessoas. Tem um Provérbios capítulo 11, né? E o versículo de número Provérbios 11, versículo de número 9, que diz assim, olha, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O hipócrita é aquela pessoa que diz ser uma coisa, mas ela é outra. Ela se faz de algo que ela não é. E essas pessoas geralmente elas danificam o próximo, criticando, julgando, se sentindo superiores, né? E essas palavras, né, elas danificam. A palavra de Deus fala danificar, porque danificar é quando você pega algo ali, esse celular aqui tá danificado, tá quebrado. Pra gente falar que causou um dano, tem que ter algo ali, uma quebra, uma ferida. Então essas pessoas, elas danificam, elas nos machucam, elas nos ferem. E o dano, ele limita algo, né? Esse celular aqui tá muito difícil de eu mexer com ele, porque tá com a tela toda quebrada. Tem partes aqui que não tá funcionando. Eu vou mandar arrumar. Mas assim, esse celular, ele tá limitado, não tá dando para me enxergar direito as coisas nele. Então, todo dano que a gente sofre nos limita em determinada área. Se você teve uma palavra, muitas vezes, contra a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, aquilo ali vai te limitar. Você vai deixar de se vestir daquele jeito, ou você vai deixar de falar daquele jeito, ou você vai se fechar, você vai se afastar das pessoas. Então, todo tipo de dano causa uma limitação na gente. Mas por que causa essa limitação? Porque o dano, né, ele vem quando aquela palavra ela entra na nossa mente. Porque tudo que a gente imagina, a gente se torna. Então, muitas vezes, se aquela palavra falar que a gente não pode, a gente realmente não vai poder. Se aquela palavra falar que a gente é burro, a gente vai se tornar burro. Se aquela palavra falar você não vai conseguir ir para a faculdade, você não vai conseguir. Por quê? Porque você foi limitado por aquela palavra. Então, o que nós precisamos aprender? A ouvir o que Deus tem para nós. Deus tem promessas. Deus ele nos escolheu. Deus ele nos capacitou. E não há nada impossível para aquele que crê em Deus. Então, não importa o que você ouviu, o que falaram com você.
Não importa nem mesmo as setas malignas que o inimigo lança na sua mente, porque o inimigo, muitas vezes, ele vai controlar a sua vida tentando controlar a sua mente, né? Há um campo de batalha. Então, o que nós precisamos, né? Hoje, aprender que o inimigo, ele só vai ter espaço para te danificar, para te limitar, se você deixar ele entrar aqui na sua mente. Se você deixar a palavra que te falaram entrar na mente. Tem muitas palavras que você vai ouvir, mas o que você tem que fazer? Rejeitar. Eu rejeito essa palavra, porque eu creio no que Deus falou sobre mim, e não no que as pessoas estão falando. Aprender a rejeitar determinadas músicas, que mesmo que na hora você fala, tá tudo bem, tem nada a ver essa música, mas aquela música vai tocando, e no subconsciente ela tá entrando. Ah, mas no consciente não, eu sei que aquela música ali, né, tá falando sobre adultério, mas eu não vou adulterar. Você não tá imaginando, aquela música tá falando, ela tá entrando no seu subconsciente. Daqui a pouco você vai estar pecando, sem perceber que aquilo ali entrou no seu subconsciente. Há toda uma estratégia maligna por trás de séries, músicas, que nós não imaginamos. A gente acha que a gente consegue controlar tudo. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós deixamos entrar no nosso coração, pois aquilo que entra no nosso coração vai definir quem nós somos. Então, guarda. A palavra de Deus diz, né? Sobre tudo que tem que guardar, né? Guarda o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Então, guarda, protege o teu coração na palavra. Ouça o que Deus tem para você, e não o que as pessoas ou o que esse mundo ele está determinando. Até aqui, que essa reflexão fica guardada aí no teu coração.